Tá bom, me lembrem de nunca mais falar em um vídeo que irei fazer o próximo sobre uma série X ou um filme Y. E aqui eu vou colocar toda a minha frustração desse anime, simplesmente dizendo que claramente essa é uma história que não está finalizada, tornando meu trabalho um tantinho mais difícil em falar sobre o plot do primeiro livro. Aqui a história começa com Davion, um cavaleiro dragão que acaba sendo amaldiçoado, se transformando na coisa que ele mais odeia, um dragão. Um dragão que representa um dos 8 pilares da criação desse mundo que estamos. A sua jornada segue em busca de uma forma de se desfazer de tudo isso, que na minha opinião, deveria ser a história principal, mas não foi o que aconteceu. Porque ele se junta com Marcy e Mirana, que tem outra situação acontecendo, em busca de itens mágicos que foram roubados do templo da deusa Selemene. E aqui o ponto positivo que devo dar à história é que Selemene é realmente um personagem e não um conceito abstrato. Ela realmente interage com os personagens e com o que está acontecendo na história. Davion, Mirana e Marcy acabam viajando junto em busca de um mago que poderá resolver o problema dos dois de uma vez só. Além disso, também somos apresentados a história de Fenrir, uma elfa que foi responsável por roubar um item mágico do templo de Selemene, que começa a ficar incomodada pelo fato dos itens roubados ainda não terem sido recuperados, mandando Luna, sua general, para resolver de vez esse problema. Só que ela acaba matando os elfos, desencadeando o comecinho do que viria a se tornar uma guerra entre eles. Essa é claramente uma série que já está contando com uma segunda e terceira temporada. Contudo, você ainda tem que ser capaz de conseguir contar uma história que faça sentido. Vendo as reviews de pessoas que jogaram um jogo, eu consegui perceber que eu teria mesmo esse estranhamento, porque eu nunca joguei Dota 2, que pra quem não sabe, é o jogo que deu origem e base ao anime. Então claramente aqui eu já tenho um problema que comentei em outro vídeo que falou sobre o Círculo de Fogo, no sentido que quem já jogou entendeu ou reconheceu os personagens de uma forma que eu não consegui só assistindo. E obviamente é uma escolha, até porque se você está contando com temporadas mais à frente para a solução da história, você tem que garantir que ela seja interessante o suficiente para isso. E ao que se refere à segunda e terceira temporada, é difícil de saber o que vai acontecer, porque nessa primeira tivemos 8 episódios com 20 minutos cada e 4 storylines que ficavam indo e vindo. Ou seja, muita coisa para acontecer num formato tão pequeno. E não nos dá realmente tempo para entender os personagens ou mesmo o mundo que se passa a história. E eu adoro recaps, que são aqueles vídeos que as pessoas resumem o que aconteceu. Eu adoro e adoro fazer, mas ficou tão confuso e refiz tantas vezes que não rolou. A história parece ser interessante e adoraria poder passar mais tempo explorando cada uma das storylines que nos deram, com mais detalhes como, por exemplo, quem são os outros dragões, de onde vieram, como chegaram, como compõem esse grupo, sempre foram só eles. Mas, pelo contrário, parece que o envolvimento da história com a história não existe. Eles cortaram e passou a ser só uma sequência de ações e reações. E eu vou dar um exemplo. Quando Firmin concorda em se juntar a eles, tem uma cena que Davion e ela se tornam amigos, e a partir desse ponto, devemos acreditar que eles se dão bem. Mas não acreditamos, porque não vimos nada que diga isso, não vimos essa amizade se desenvolvendo e crescendo. E as minhas questões aqui estão em sentir e querer fazer parte da história em questão de imersão no universo e nos personagens, porque a ação sim estava ali. Davion era para ser supostamente o protagonista da história, mas acaba se tornando um personagem de apoio, o que não tem nada de errado, fora que tem tudo de errado. Ele passa a maior parte do tempo reagindo a tudo o que acontece ali e não tem um objetivo muito claro. A história que foi contada aqui não foi a dele, sendo que a série chama Dota Dragon's Blood. E desse plot não tivemos quase nada para dizer nada. E claro, você olhando a história de Selemene parece muito mais interessante porque eles fizeram ser assim. E se fosse assim, poderiam ter deixado esse tempo que usaram para desenvolver o plot dos dragões para simplesmente construção e desenvolvimento das personagens. Agora, olhando mais assim de cima, fora Davion, todas as outras personagens são mulheres, o que de verdade achei isso muito legal e cada uma diferente da outra. O personagem de Selemene me chamou muita atenção no começo como algo positivo, mas depois eu fiquei pensando qual é o impacto dela de verdade aqui pro futuro do que está por vir da história. Porque tudo indica que ela não vai voltar no próximo capítulo. Entendo que ela é uma deusa e o que ela representa, mas pelo que foi apresentado aqui, ela é tipo o primeiro chefão dessa história, digamos assim, e bora pro próximo. A verdade é que muitos podem desistir no meio e é completamente compreensível. Dedos cruzados porque o próximo vai ser melhor.